Oi gente, eu sou a Maria Yumi e eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a bioimpressão, mais precisamente a impressão de órgãos em 3D. Parece outra realidade, né? Mas não, nós já temos uma impressora em 3D aqui no Brasil. Pois é, no Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP. Parece incrível, né? Pois é, esse é o nome da máquina, Incredible. E essa máquina, ela equivale a 20 mil dólares. É coisa de outro mundo, né? Para uma pessoa que não conhece muito o assunto, um fígado impresso com as dimensões de 1 centímetro cúbico não equivale a muita coisa, não é mesmo? Mas não, a USP desenvolveu um fígado que possui parte secretória incompleta, mas parte metabólica eficaz e totalmente completa. Já é um avanço, não é mesmo? A bioimpressão é a técnica mais vantajosa possível. Sabe por quê? Ela consegue acelerar as filas de transplante, além disso, consegue reduzir drasticamente as chances de rejeição de um órgão na hora do transplante. De maneira sucinta, a bioimpressão nada mais é do que a utilização de células e produtos biológicos para a deposição de camadas. Além disso, utiliza um material que recebe o nome de scaffolds. Isso mesmo, ele é utilizado na engenharia civil e atua como vigas durante o processo de bioimpressão. Além disso, podemos utilizar microtecidos também no lugar dos scaffolds. Temos que ressaltar que esse recurso é característico da indústria 4.0. Mas o que é isso? Temos que dizer que a indústria 4.0 está diretamente relacionada com a Revolução Industrial 4, na qual o ser humano utilizava da tecnologia para otimizar a produção. E podemos citar como características da indústria 4.0 a criação de recursos como o Big Data, o Data Science e o Machine Learning. Falando da impressora em 3D, temos que ressaltar que ela foi criada em 1984 por Chuck Hull. Seu objetivo era solidificar resinas e intensificar a produção de peças de plástico. Além disso, Chuck Hull foi responsável por fundar a empresa 3D System Corporation. Essa empresa atua até hoje e trabalha também com impressoras em 3D. Para explicar o funcionamento da bioimpressora, é necessário ressaltar a semelhança entre a bioimpressora e a impressora em 3D no seu funcionamento. Afinal, o método utilizado na bioimpressora e o método utilizado na impressora em 3D é o mesmo, sendo ele o FDM, ou Fused Deposition Modeling, conhecido como fusão de deposição de material. A primeira etapa está relacionada com a utilização de arquivos e programas de computador para visualizar e definir qual objeto será impresso. Podemos citar os arquivos computadorizados como uma biblioteca cheia de recursos já preparado por pessoas. Podemos citar como exemplo o Thingiverse, UImagine ou GrabCAD. Além disso, as pessoas podem escanear o próprio objeto utilizando diversos materiais, ou mesmo desenhar. Um aplicativo muito interessante utilizado na engenharia civil é o SketchUp, que as pessoas também podem desenhar o seu material ou o seu objeto em 3D. A segunda etapa do processo de impressão em 3D recebe o nome de fatiamento, por conta de fatiar o objeto a ser impresso em camadas. Dessa forma, as camadas contêm malhas e quanto menor for sua malha, mais preciso será a impressão. Podemos utilizar os aplicativos como o Slicer. Agora que já sabemos um pouquinho mais sobre o funcionamento da impressora em 3D, temos que explicar um pouquinho sobre a bioimpressora e como
que ela funciona. Afinal, os materiais usados na bioimpressora são totalmente diferentes dos utilizados na impressora 3D. Podemos citar as células-tronco como principal material utilizado para evitar a rejeição de órgãos na hora do transplante. Quando ocorre a embrionização das células-tronco, que podemos definir qual será a finalidade do órgão a ser transplantado. Depois disso, temos que passar todo esse material para um bioreator. E esse bioreator que irá ser o responsável por maturizar o órgão em 3D. Como havia dito, a impressora 3D e a bioimpressora possuem um funcionamento semelhante. Afinal, a bioimpressora possui 3 etapas de funcionamento. A primeira etapa pode ser chamada como pré-processamento, a segunda, processamento, e a terceira e última, pós-processamento. Agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada uma delas. A etapa de processamento consiste na utilização de células ou esferoides, materiais sintéticos ou biomateriais, hidrogéis ou biomoléculas. Esses materiais são muito necessários para garantir a biocompatibilidade na hora do transplante. A etapa final de todo esse funcionamento recebe o nome de pós-processamento. Afinal, após todo o processamento do órgão, ele enfim deve ser maturizado. Dessa forma, utilizamos bioreatores para de fato efetuar todo o processo de funcionamento. Um componente importante na bioimpressão é a escolha do biomaterial, porque é ele quem vai fornecer todos os aspectos bioquímicos e físicos, promovendo o ambiente com maior viabilidade de sobrevivência da célula, auxiliando na motilidade e diferenciação celular. Biomateriais são definidos como dispositivos que entram em contato com sistemas biológicos, ou seja, materiais implantados ou incorporados a um sistema vivo, com o intuito de restaurar ou substituir tecidos danificados. Uma definição comum da biocompatibilidade é sua qualidade de ser compatível com um tecido ou um sistema vivo, por não ser tóxico ou prejudicial, e possui como um dos maiores benefícios os baixos riscos de rejeição, já que a bactéria é algo natural para o corpo. Algumas das propriedades que devem ser levadas em conta são resistência, elasticidade, rugosidade, permeabilidade, estabilidade e bioatividade. Os compostos utilizados para a produção dos biomateriais incluem polímeros naturais ou sintéticos, cerâmicas e metais. Podem ser citados como exemplos de biomateriais dispositivos biomédicos, materiais implantáveis, dispositivos para liberação de medicamentos e órgãos artificiais. A maioria das impressoras 3D de consumo criam coisas a partir de filamentos de plástico, embora materiais diferentes possam ser usados por máquinas diferentes. Além disso, o teste de biomateriais é essencial, porque a presença de compostos químicos e agentes extraíveis do processamento podem influenciar na sua biocompatibilidade, podendo causar uma reação tóxica e ser prejudicial à saúde. Na maioria dos casos, métodos de processamento de materiais alternativos são necessários para trabalhar com materiais que não são facilmente impressos. É perfeitamente possível a criação de dispositivos médicos personalizados, desde próteses a implantes. Isso torna o material biocompatível extremamente importante, porque um número limitado de materiais limita o que você pode criar. No que diz respeito aos tipos celulares utilizados na bioimpressão, as células-tronco têm se destacado, isso porque são células com capacidade de autorrenovação e de diferenciação em diversas categorias funcionais de células, ou seja, as células-tronco têm a capacidade de se dividir e se transformar em outros tipos de célula, dando origem a diferentes linhagens celulares. Assim, é possível utilizar células-tronco do próprio paciente para diferenciação em linhagens de células específicas de determinado tecido, o que facilitaria a realização de um enxerto sem gerar uma resposta imune, o que significa que os órgãos transplantados não seriam rejeitados pelo corpo do paciente. Os tipos de células-tronco comumente usados na bioimpressão incluem as células-tronco embrionárias, as células-tronco mesenquimais e as células-tronco pluripotentes induzidas. Os hidrogéis são materiais usados como elementos essenciais da bioimpressão, e eles podem ser de origem natural ou sintética.
Os géis derivados naturalmente, tais como os à base de colágeno, são soluções biocompatíveis com células que são frequentemente utilizadas para mimetizar os tecidos contendo colágeno, tais como os ossos, pele, cartilagens, etc. Os géis à base de fibrina vêm sido amplamente utilizados em aplicações cardiovasculares. Outros, como o géis de elastina, vem sido empregado para engenharia de cartilagem e tecido neural. Interessantemente, os géis compostos de peptídeos ou polímeros sintéticos, por exemplo, o PVC que a gente conhece, que seria policloreto de vinila, também são usados para criar tecidos engenheirados de muitos desses mesmos tipos de tecidos, mesmo contendo propriedades químicas e estruturais diferentes em comparação com os géis naturais. Bom, falando um pouco sobre o material utilizado na bioimpressão 3D, é usada a biotinta, que é uma tinta feita de células humanas, composta por células humanas. Um hidrogel de textura semelhante ao gel de cabelo, que tem o seu material biologicamente compatível ao material da célula que será produzida, do tecido. Basicamente, essa gelatina ela é derivada do colágeno, que é o principal constituinte do tecido biológico natural. A biotinta, no momento da impressão, ela é líquida e depois ela vai tomando sua forma mais sólida. Esse endurecimento dela pode ser facilmente controlado. Falando um pouco sobre as biotintas inteligentes, elas permitem a troca de suas propriedades. Isso faz com que elas possam suportar características hierárquicas complexas. E seria isso que os pesquisadores atualmente estão estudando para poder produzir esses órgãos e tecidos que são mais complexos. Bom, uma curiosidade das biotintas inteligentes é que elas frequentemente incluem moléculas de peptídeos e proteínas encontradas na matriz extracelular in natura. Bom, existem alguns desafios presentes na bioimpressão de órgãos e tecidos. Esses podem ser divididos em 4, como desafios tecnológicos, desafios biológicos, químicos, físicos e de materiais, desafios éticos e de regulamentação. Os desafios éticos e legais são de extrema importância no sucesso de qualquer tecnologia. É essencial ter protocolos de aprovação e de segurança para que a bioimpressão 3D possa realmente entrar no mercado. Um obstáculo significativo é a necessidade de vascularização dos grandes tecidos. Bom, sem essa vascularização não é possível levar os nutrientes e o oxigênio até o centro desse órgão, desse tecido. E isso acaba influenciando também na remoção dos metabólitos e acaba limitando o crescimento desse tecido. Outro desafio é representado pelos hidrogéis. Esses são menos viscosos para não causar danos às células que estão sendo injetadas. Essa menor viscosidade acaba acarretando problemas na hora de fixação da forma, pois, por ser menos viscoso, ele não consegue permanecer na sua forma. Estão sendo realizados alguns estudos para conseguir essa forma do hidrogel necessária após a impressão. A estratégia que está sendo usada atualmente para conseguir a forma do hidrogel é a utilização de polímeros biocompatíveis e capazes de reticulação. Os estudos estão focados em aumentar a velocidade da confiabilidade e a compatibilidade na etapa da reticulação. A dificuldade de encontrar bioreatores, pelo fato de que a maioria deles ainda estão em fase de testes, e ele é extremamente essencial para a maturação das células do tecido. Ou seja, sem os bioreatores não é possível fazer a bioimpressão de órgãos e tecidos. Pesquisadores da Unifesp estão atualmente trabalhando em uma biotinta que será capaz de reproduzir sistemas neurais em 3D. Isso vai simular um cérebro humano e vai permitir pesquisas mais precisas sobre doenças neurodegenerativas, que são doenças onde ocorre a destruição dos neurônios, que são as principais células do sistema nervoso.
Quando isso ocorre, dependendo da doença, o paciente vai perdendo gradativamente suas funções motoras, fisiológicas e a capacidade cognitiva. A gente conhece algumas dessas doenças como Alzheimer e Parkinson. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. This is the future. Human error.